quê? Nós aprendemos semana passada que quem é o anjo da igreja? É o pastor, né? Não é um anjo que vem, como alguns teólogos acreditam, um anjo que vem, aquele é o anjo da igreja. Não. Porque anjo não precisa, um anjo não precisa receber carta, né? O anjo é o pastor. E interessante a gente observar aqui, eu preciso ressaltar isso aqui, entender, que a carta é direcionada ao anjo da igreja. E o pastor, então, que é o anjo da igreja, recebe esta carta a respeito da igreja. Deus faz um histórico, como se Deus fizesse o histórico aqui da nossa igreja. E Deus me falasse: Marcos, a igreja é boa nisso, 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 está faltando isso e isso. Deus faz um histórico de tudo, a história desta igreja. Logicamente, nós vamos começar a aprender hoje o lado bom desta igreja. Deus coloca os dois lados, um lado bom e um lado onde havia falhas por parte dessa igreja, mas que essas falhas, elas poderiam ser reparadas se eles se arrependessem. Então diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Lembram que as 7 estrelas? E que anda no meio dos 7 candeeiros. Lembra também? Estudamos semana passada. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Do versículo 1 ao versículo 3, Deus elogia. Deus tem coisas maravilhosas. Deus olha para essa igreja. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus olha para a igreja, olha para as pessoas. Se a igreja bonitona, pintada, Deus olha para mim. Igreja que somos nós, eu e você. Então ele elogia. Mas no verso 4 diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, Deus tem alguma coisa contra essa igreja. Mas Deus quer que essa igreja mude. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Oremos. Deus e Pai, obrigado por essa manhã podemos estudar a Tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra e que possamos sair daqui abençoados por ela. Te pedimos isso no nome de Jesus e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Vamos lá? Vamos lá. As obras da igreja de Éfeso. A primeira coisa que nós vamos aprender hoje: Deus está em parte satisfeito com essa igreja. Por outra parte, Deus deseja que essa igreja mude. Mas por hoje, vamos ouvir os elogios e que servirão todas essas características dessa igreja, tudo isso que essa igreja tem, nós também devemos ter. Tudo isso que essa igreja tem, nós precisamos aplicar, porque se nós não aplicarmos isso também, talvez nós tenhamos o amor, mas vai nos faltar a obra. Então nós vamos precisar entender o que nos falta na nossa vida, como igreja, coletivo e como igreja individual. Então diz lá,
Vamos lá. As obras desta igreja eram conhecidas por quem? Por Deus. Uma igreja o quê? Ativa. Você sabe que é uma igreja ativa? É uma igreja que trabalha, uma igreja que funciona. Quando você abre uma empresa, e aí você movimenta esta empresa durante um ano, para a Receita Federal, aquela empresa ainda existe, porque a Receita Federal não sabe que ela durante esse ano não funcionou. E aí você tem que entregar uma declaração de inatividade. Ou seja, a empresa, mas no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, essa empresa só tem um nome. Ela não funcionou, ela está inativa, ela não trabalhou, ela não estava em atividade. Precisa enviar isso à Receita Federal. Que existe ativo. A coisa acontece muitas vezes conosco. A igreja existe, mas a igreja não está ativa. E quando eu falo de atividade, eu falo de você, eu falo de mim, eu falo dos irmãos que fazem parte da nossa igreja, eu falo da igreja em geral. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, não era uma igreja que o povo ia aos cultos de vez em quando desse, quando tivesse afim, enfim, estava tudo em primeiro lugar, e depois, se sobrasse tempo, vinha a igreja. Não, essa igreja, diante de Deus, era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que funcionava, era uma igreja que ia avante. Uma outra coisa, essa igreja era uma igreja que fazia as coisas acontecerem, era uma igreja que estava atuante. Certamente todos naquela redondeza sabiam que aquela igreja existia. Por quê? Porque quando uma pessoa é muito ativa, você consegue facilmente perceber. Se uma pessoa é ativa, você vê que ela não para, ela está aqui, está lá. Pessoa ativa, ela não consegue parar um minuto, ela está sempre o quê? Em atividade. Uma pessoa devagar, quase parando, você já diz: fulano não está fazendo nada, fulano deve estar dormindo, fulano deve estar vendo televisão, fulano deve estar dormindo até meio-dia, porque essa pessoa não é ativa. Essa igreja aqui, ela fazia as coisas acontecerem, ela fazia as coisas funcionarem. Agora preste atenção, essa igreja funcionava não porque Deus mandou que ela funcionasse, mas porque ela sabia que era característica dela funcionar. A igreja precisa funcionar porque é a característica da igreja. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho a toda criatura. A igreja é o quê? Funcionando. A igreja agindo, uma igreja ativa, uma igreja que está sempre em atividade, uma igreja que está sempre progredindo, uma igreja que está sempre avançando, uma igreja que está sempre indo além. Isso agrada a Deus. Você gosta de alguém que esteja lá na sua casa, o cara dorme o dia inteiro, vê televisão, almoça, aí depois dorme de novo, aí depois vê televisão até 1h da manhã, aí dorme, come, bebe e dorme. Você vai querer uma pessoa assim para sempre na sua vida? Não. Você gosta de gente que é ativa. Olha, está dando problema ali, o cara vai lá. Não está funcionando aquilo, fulano vai lá. Não é assim a vida das mulheres, né? Mulher está lavando louça, daqui a pouco ela está lavando roupa, daqui a pouco está fazendo comida, acabou de fazer a comida, lava a louça, acabou de lavar a louça, já está pensando o quê? Em fazer o café. Cara, é atividade. A pessoa está aqui, naquela atividade. A igreja é assim. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, uma igreja que funciona. Eu pergunto para mim, eu sou assim?
Você precisa perguntar para você, porque essa é uma característica agradável a Deus. Deus vê, Deus enxerga a igreja de Éfeso como uma igreja que fazia, uma igreja ativa, uma igreja que funcionava, uma igreja que avante, uma igreja que estava indo além, uma igreja trabalhadora, uma igreja que tinha compromisso com Deus, uma igreja que funcionava. E nós vamos perceber, pastor, essa igreja, ela era ativa, ela funcionava porque não tinha problemas, um ledo engano. Era uma igreja perseguida, era uma igreja com seus problemas, mas era uma igreja que estava sempre ativa. Então a primeira característica dessa igreja, e que precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia na obra de Deus, é nos perguntar: eu sou ativo? Se eu não sou ativo, eu preciso ser. Eu preciso fazer alguma coisa para essa obra de Deus, ela seja vista. Então, uma igreja precisa ser ativa. Por que nós estamos na internet? Teve uma quinta-feira que nós transmitiu o culto daqui, não sei nem se está transmitindo agora. Está transmitindo? Está transmitindo? Então tem gente em casa agora nos ouvindo. Transmitindo, uma igreja ativa. Uma igreja pequena como o nosso, mas é uma igreja, nós estamos querendo fazer funcionar. Ok? Estamos divulgando na internet, nós estamos avançando, porque nós sabemos que essa é uma parte fundamental na vida da igreja. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que é ativa, uma igreja que fazia. Então, deduzimos o quê? Que local. Deus olha para a igreja de Nova Vida, em Queimados, situada na Rua Flora, número 94, nossa igreja. E Ele olha para a nossa igreja. Essa igreja é uma igreja que é elogiada. Essa igreja é elogiada por Deus. Essa igreja é uma igreja ativa. Essa igreja é uma igreja que funciona. Essa igreja é uma igreja que avança. É uma igreja que pensa além. É isso que Deus vê. É isso que Deus deseja enxergar na sua vida e na minha vida, na vida da nossa igreja. Então, essa igreja aqui era uma igreja que estava o quê? Funcionando. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que estava indo além. Vamos aprender uma outra coisa aqui agora. As obras da igreja de Éfeso. Deus olha. Está cansado. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que estava trabalhando até a exaustão. Muitas vezes a gente fala assim: eu estou tão cansado, eu vou parar, eu vou desanimar, eu vou recuar. Essa igreja aqui era uma igreja que trabalhava até a exaustão. Eu não sei se você já trabalhou assim. Às vezes você está morto de cansado. Eu quantas vezes fiz isso? O olho já não estava funcionando mais, já não estava enxergando, mas eu precisava entregar um trabalho no outro dia. Então eu tenho que terminar isso aqui, aguente ou não. Toma café, toma Coca-Cola, mas tem que ficar aceso. Essa igreja aqui era uma igreja que trabalhava até a exaustão. Estavam cansados, mas estavam o quê? Trabalhando. Por quê? Essa igreja era uma igreja ativa. E aí nós precisamos olhar e nos perguntar: eu tenho trabalhado, eu pergunto para mim, você faz essa pergunta para você: eu tenho trabalhado na obra de Deus até a exaustão? Eu tenho trabalhado para Deus incessantemente? Eu tenho colocado meu coração na obra de Deus? Porque isso agrada a Deus.
Ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Disse isso naquela época e hoje ainda continua. A seara é grande e os trabalhadores são poucos ainda. Então Deus olha para a igreja o quê? Local. E Deus percebe que essa igreja de Éfeso é uma igreja que trabalha, que não tem descanso, uma igreja que avança, uma igreja que luta, ela vai até a exaustão. A forma verbal é copião, que significa trabalhar arduamente. Eles estão trabalhando. Sabe o que é isso? Trabalhar arduamente, trabalhar até exaustão. Deus olha para essa igreja e percebe que essas características, pelo menos essas aqui, são agradáveis a Ele. Ele está vendo a exaustão desta igreja, ele está vendo que é uma igreja ativa, não é apenas uma igreja situada em um endereço, não é apenas uma igreja composta de pessoas, de membros que estão tranquilos e acomodados, não. É uma igreja que olha para frente, é uma igreja que avança, é uma igreja que deseja ampliar o seu trabalho para que o nome do Senhor seja Ele glorificado. Era uma igreja de trabalho. Essa igreja aqui era uma igreja de trabalho. E a gente pode pensar em tudo o que pode ser traduzido como trabalho na igreja. Evangelismo, escola dominical, obreiros, enfim, tudo que nós possamos imaginar como trabalho. Essa igreja aqui era uma igreja que funcionava. Não era uma igreja que estava inativa, que só tinha um nome. Não era uma igreja onde havia uma reunião social, domingo a gente tem que estar na igreja, porque afinal de contas, domingo é dia do Senhor, então vamos lá. Não! Essa igreja era composta de membros que funcionavam, de membros que iam além, de membros que estavam ativos. Essa igreja, então, é uma igreja maravilhosa a princípio. As obras da igreja de Efésios, esse trabalho árduo, fala de quê? Abnegação. Você não vai conseguir. Eu também não. Se nós não aprendermos a nos abnegar. Se nós não aprendermos a deixar algumas coisas de lado. Porque o tempo, irmãos, ele parece que está voando. E ele está tomando espaço da nossa vida, o nosso tempo, ele está tomando o espaço da igreja. Então nós estamos perdendo esse tempo. O tempo de comunhão, o tempo de orar, o tempo de leitura bíblica, nós estamos perdendo. E essa igreja aqui era uma igreja de trabalho árduo, porque era uma igreja abnegada. Era uma igreja que estava liberada para trabalhar para Deus. Era uma igreja que doava o tempo para Deus. Quanto de tempo eu e você doamos em oração? Quanto de tempo eu e você doamos em leitura da Bíblia? Quanto de tempo eu e você doamos para vir à igreja? Se Deus fosse analisar a nossa vida, como analisou essa igreja aqui, será quanto de tempo nós temos dado? Somos abnegados? Será que você larga algumas coisas para estar pronto à obra de Deus? Será que a obra de Deus está em primeiro lugar? É lógico que você não vai deixar as coisas funcionarem relaxadamente, mas será que você é uma pessoa pronta, disponível, sempre a trabalhar? Essa igreja aqui era uma igreja que doava o tempo para Deus. Era uma igreja composta de pessoas que pensavam não em si, mas sim na obra de Deus. O que é pensar na obra de Deus? É pensar nas pessoas que podem serem salvas. Agora, terça-feira, nós vamos ter a cantata aqui às 19h30. Aí você pensa, não apenas em vir, mas você pensa em trazer alguém, você está trabalhando na obra de Deus. Você está evangelizando, você está trazendo alguém para cá. Você está funcionando e alguém vem para cá. E aí, no meio do trabalho, aceita Jesus. Olha que vitória, olha que bênção. Essa igreja era uma igreja que não pensava em si, mas era uma igreja que pensava o quê? Na obra de Deus.
Nós precisamos aprender a pensar muito mais na obra de Deus. Nós precisamos enxergar a obra do nosso Deus, do nosso Senhor. Vamos lá, número 4 agora, para a gente aprender. A obra desta igreja, a igreja de Éfeso, era uma igreja dedicada. Você sabe o que é dedicação? Você já se dedicou a alguma coisa? Você vê esses cursinhos que o faz? Eu vi uma entrevista de uma menina que falou assim: eu me dediquei. Ela disse, abri mão de alguns entretenimentos, abri mão de uma fase da minha vida. Por quê? Porque eu tinha o quê? Um foco. Essa igreja era uma igreja dedicada à obra de Deus. Não preste atenção. Quando você se dedica à obra de Deus, isso não quer dizer que você não trabalhe também, que você não viva do seu dia a dia. Só que o seu dia a dia não pode ser mais importante do que a obra de Deus. Então você trabalha a semana inteira, mas o tempo que você pode estar disponível, trabalhe para Deus. Essa igreja era uma igreja dedicada à obra de Deus, e Deus estava vendo isso. Eles não eram frequentadores. Essa igreja não era uma igreja de frequentadores, mas sim de trabalhadores. Frequentador não tem responsabilidade. Ele vai à igreja o dia que ele quer, o dia que ele está afim, quando dá na cabeça. Hoje eu vou lá. Depois que eu não vou na igreja, hoje eu vou lá. Essa igreja era uma igreja de trabalhadores, de gente que estava disposta a funcionar, de gente que estava disposta a trabalhar na obra de Deus. A gente tem que olhar para a nossa vida e nos perguntar: até que ponto eu sou uma pessoa assim? Até que ponto eu posso mudar o panorama, a história da minha vida? Eu preciso mudar a história da minha vida. Se são essas coisas que agradam a Deus, então eu preciso mudar o panorama da minha vida, para que Deus olhe para mim e perceba que eu também sou um trabalhador na sua seara. Esta característica é importante para mim, esta característica é importante para você, esta característica é importante para a igreja de hoje, para nós. Essa igreja, Deus olha e Deus conhece. As demais não sabiam, certamente nós vamos aprender isso, mas as demais igrejas não sabiam a respeito da igreja de Éfeso, como a igreja de Éfeso não sabia a respeito das demais igrejas, mas Deus sabia. E Deus olha para essa igreja e percebe que ela é uma igreja o quê? Perseverante. Deus diz: eu tenho visto a tua perseverança. Sabe, se há algo que agrada a Deus, é quando Ele vem em você, quando Ele vem em mim, perseverança. É aquele cara que não para, não desiste. Olha, eu estou passando um montão de luta, um montão de dificuldade, mas eu não abro mão, eu não paro, eu não recuo, eu não desisto, eu não vou olhar para trás, eu vou avançar. Essa igreja, Deus olha, não foi os homens que olharam, Deus, na sua santidade, olha a igreja de Éfeso e percebe que essa igreja é uma igreja perseverante. Que Deus olhe para você, irmão, que Deus olhe para mim, que Deus olhe para aqueles que estão nos ouvindo agora aí pela internet e percebam a nossa perseverança, a nossa vontade de trabalhar na obra de Deus, a nossa dedicação de estar funcionando na obra do Senhor. Deus olha e percebe que esta igreja é uma igreja perseverante. A igreja de Éfeso era uma igreja que suportava tudo. Era uma igreja capaz de começar e de continuar. Era uma igreja perseverante. Há pessoas que insistem e no meio do caminho desistem. Nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar insistindo. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. Essa igreja era uma igreja perseverante. Era uma igreja composta de pessoas que acreditavam naquilo que estavam fazendo. Era uma igreja constante. Era uma igreja que estava acima
das adversidades e das crises. Deus se agrada. Deus se agrada. Sabe, quando as coisas não derem certo na nossa vida, não adianta você sentar, fala, puxa, não deu certo. Não adianta você ficar lastimando, não. Isso não vai resolver a sua vida. Não adianta a gente olhar, puxa, fulano estava aqui conosco, não está mais. Isso não vai resolver. Puxa, eu pensei que aquele trabalho era bom e acabei me dando mal. Não adianta você ficar olhando assim. Você precisa o quê? Perseverar acima. Está acima das crises, acima das dificuldades. Elas vão existir? Vão. Elas vão entrar na sua vida sem pedir licença. Não vão bater assim na sua porta e dizer, eu posso entrar? Não. Elas vão invadir o seu espaço. Mas você precisa ser alguém o quê? Perseverante. Acima. Uma pessoa acima da adversidade. Uma pessoa acima das crises. É isso que Deus quer que eu seja. É isso que Deus quer que você seja. É isso que Deus quer que nós sejamos. Pessoas perseverantes. Não pessoas que param no meio do caminho. Não pessoas que desistem quando as coisas não estão funcionando do jeito que se quer. Quando não funcionar do jeito que você quer, não para não, porque vai ficar pior. Não desiste não, porque vai ficar pior do que já está. Mas continua perseverando. É isso que agrada a Deus. Você gostaria de estar ao lado de uma pessoa perseverante? De uma pessoa que está vendo que está dando tudo errado, uma pessoa, mas vai dar certo. Para não, cara. Não para não, minha irmã. Continue orando, mas fulano está em estado terminal. Olha, a gente vai orar até os últimos minutos. Por quê? Porque nós cremos em Deus. Essa semana eu soube de um menino de 11 anos, 11 meses. Um menino que está em coma. E segundo os médicos, na verdade, ele não vai sobreviver. Na verdade, ele não vai conseguir resistir. Mas as pessoas estão orando. Por quê? Porque a última palavra não é da medicina, muito embora nós creiamos na medicina, mas a última palavra é de Deus. É de Deus. Então eles estão o quê? Perseverante o quê? Em oração. Nós precisamos ser pessoas perseverantes. Quando você não é perseverante, você para. E quando você para, as adversidades, as crises, os problemas atropelam você. E aí, meu querido, fica difícil continuar. A igreja de Éfeso era fiel a Deus em qualquer circunstância. Não era uma igreja que era fiel a Deus quando tudo estava bem. Não, hoje está tudo bem. Então vamos servir a Deus com bonança. Vamos servir a Deus com alegria, porque afinal de contas está tudo funcionando do jeito que a gente quer, né? Não. Essa igreja era uma igreja que funcionava além das circunstâncias, além das adversidades, acima de qualquer crise. Essa igreja era uma igreja agradável a Deus. A perseverança desta igreja, essa igreja era perseverante diante das perseguições. Era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que funcionava, mas era uma igreja que tinha perseguição. Ou você não tem, e eu não tenho, ou nós não temos. Tudo para você é muito fácil, tudo para você é muito bom. Claro que não, não é só para você não, para todo mundo é assim. Mas essa igreja era uma igreja que perseverava diante das perseguições. Essa igreja era uma igreja resistente. Era uma igreja capaz de resistir às perseguições. Essa igreja era uma igreja forte para resistir. Ela encontrava um obstáculo, mas ela não recuava. Ela encontrava dificuldade, mas ela não parava, porque era uma igreja resistente. Uma igreja que não desanimava em meio às lutas. Uma igreja que estava ativa. Havia tribulações? Havia lutas? Havia. Mas essa igreja estava o quê? Funcionando. Essa igreja estava trabalhando. Isso precisa acontecer com a gente. Em forma de igreja, coletividade. Em forma de individualismo, na nossa vida individual, no nosso dia a dia.
nós precisamos sermos pessoas resistentes às dificuldades, às tribulações que tentam nos enfraquecer, que tentam nos apagar aquela chama, apagar aquele entusiasmo. Nós precisamos ser como essa igreja, uma igreja resistente, uma igreja que vence as lutas. Era uma igreja, essa igreja não perdia a fé e nem a coragem. Era uma igreja composta de fé e era uma igreja composta de coragem, porque eles não ficavam, eles partiam para cima, eles iam em frente. Você lembra de Davi e Golias? Davi não se preocupou com o tamanho do gigante, Davi partiu para cima. Essa igreja era uma igreja que partia para cima, era uma igreja de fé, essa igreja era uma igreja de coragem. Eles lutavam como bons soldados de Cristo, como eu e você. Se um soldado está numa luta e ele para diante do inimigo, o que vai acontecer? O inimigo vai matar ele. O inimigo não vai olhar e vai ficar com pena dele. Não. O diabo veio para quê? Roubar, matar, destruir. Roubar, matar e destruir quem? Só a pessoa lá de fora? O pessoal que não tem Jesus como seu único suficiente Salvador? Um ledo engano. Ele vai tentar roubar, matar e destruir a tua vida como crente. Por isso, nós temos hoje muita gente desviada da casa de Deus. Por quê? Porque o diabo tirou essas pessoas, arrancou essas pessoas da casa de Deus. Essa igreja aqui era uma igreja que lutava como bons soldados de Cristo, que não olhavam para as circunstâncias, que não olhavam para as dificuldades, uma igreja que avançava. Essa igreja também era uma igreja que não suportavam homens. As características, elas precisam ser copiadas por mim e por você. Esse lado bom da igreja de Éfeso precisa ser copiado por nós. Eles não toleravam os que desejavam mudar a forma moral da igreja. Não, pastor, mas a igreja é assim, mas não precisa ser bem assim. A igreja precisa ser santa, mas não precisa ser tão assim. Hoje nós vivemos uma época muito difícil, onde tentam mudar, e essa igreja aqui, ela não tolerava certas coisas. Esses homens maus são aqueles que ensinavam o evangelho de forma errada. Tem um montão de gente ensinando o evangelho de forma errada. E o grande problema é que tem povo para todo mundo. Tem povo para quem fala a verdade, ensina o certo, e tem povo para quem ensina o errado. E essa igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava homens maus, não tolerava ensinos errados, não tolerava falsos mestres, não toleravam falsos apóstolos. Era uma igreja que não tolerava coisas erradas. Ah, pastor, mas está tirando da Bíblia. É verdade. Então você tem que ler o texto, o contexto, para que você não arrume um pretexto. Mas a palavra não é o nosso alimento, é verdade. Mas quando você quer matar um cachorro, você não dá veneno puro para ele, não. Você mistura veneno com comida. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo com falsos mestres que estão misturando veneno com a palavra de Deus. E aí as pessoas estão, morrendo. E as pessoas estão sendo contaminadas. Essa igreja de Éfeso decidiu não tolerar homens maus. Decidiu não aceitar ensinamentos que não estivessem devidamente baseados, biblicamente certinho com a palavra de Deus. Sem que tivesse uma hermenêutica, uma exegese certa para o texto. Então essa igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava homens maus. Isso agrada a Deus. Deus fica satisfeito com isso.
Deus satisfaz isso. Essa igreja não aceitava ensinamentos distorcidos. Haviam pessoas trazendo ensinamentos distorcidos para o povo, e essa igreja não aceitava. Havia heresia que eram ensinadas dentro da igreja, e a igreja de Éfeso não aceitava, rechaçavam, porque não aceitavam ensinamentos errados. A igreja era assediada por falsos ensinos. Eu poderia contextualizar hoje, a igreja hoje ainda continua sendo assediada por falsos ensinos. As pessoas estão ouvindo, estão achando interessante, e não meditam, não tentam ver se é verdade. Ah, não, fulano que está falando, é fulano que está ensinando. Não, tem que estar certinho na palavra de Deus. Essa igreja era uma igreja que não aceitava, que não tolerava o ensinamento errado. Era uma igreja assediada pelos falsos ensinos. Mas o nosso problema de igreja hoje é que a minoria está na escola dominical. Nosso problema hoje, se nós temos que faltar algum culto, vamos faltar o culto da manhã. E aí crescemos e não sabemos nada de Bíblia. Crescemos e não sabemos nada do manual que nós levamos anos a fio. Estamos na igreja cantando, louvando, dando dízimo, oferta, mas de Bíblia, basta um ensinamento errado aparecer e todo mundo acaba aderindo a esse ensinamento. Por quê? Porque não tem base bíblica. Essa igreja aqui não aceitava, essa igreja aqui não tolerava. O Senhor diz ainda assim: puseste os que se dizem apóstolos e não são. Deus está olhando para essa igreja. Deus está olhando para a igreja de Éfeso. Deus está no meio da igreja. Deus está sabendo o que está acontecendo naquela igreja. E Deus percebe que essa igreja, lá, puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são. Puseste a prova é com respeito à doutrina que era ensinada de forma errada. Aqui não. Aqui vocês não podem ensinar nada que não seja certo. Aqui nós não aceitamos erros. Eles não suportavam ensinamentos errados. Então eles começam a avançar diante de Deus. Deus se agrada com eles. Deus fica feliz. Deus fica feliz com eles. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja que avança. Oscar, passa aí que não dá para... Isso. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. A igreja de Éfeso tinha bases bíblicas. Era um povo, olha só, um povo interessado com o evangelho puro e cristalino. Hoje nós temos um evangelho misturado, é isso que o povo gosta. Mas essa igreja de Éfeso era uma igreja que pregava, uma igreja interessada com o evangelho puro e cristalino. Os falsos apóstolos pregavam um falso evangelho. Parecia ser evangelho, parecia ser certo, mas não era. Era um falso ensinamento. Na verdade, não era ensinamento verdadeiro. E Deus diz assim: e os achastes mentirosos. Eram pregadores que faziam comércio da fé. Eram pregadores que estavam fazendo aquilo que Deus não os mandou fazer. Era uma igreja onde as pessoas pregavam errado, onde os ensinadores eram ensinadores mentirosos, e essa igreja não tolerava. Aí Deus chega e diz assim: tens perseverança. Deus percebe que essa igreja, como nós vimos anteriormente, é uma igreja o quê? Perseverante. Eu e você precisamos ser perseverantes. Acredita-se que o Apocalipse foi escrito durante a perseguição de Domiciano, o qual foi chamado segundo Nero. Muitos cristãos vinham sendo
encarcerados, havendo torturas e mortes, por se recusarem a adorar ao imperador. E essa igreja, mais uma vez, como no início, diante das perseguições, ela é uma igreja, o quê? Perseverante. E a perseverança agrada a Deus. E Deus diz: tens perseverança. A igreja já sofrera sobre as ordens do imperador Nero, agora a igreja continua sofrendo, e eles continuam perseverando em Deus. Ele costumava torturar e queimar os cristãos até a morte em seus jardins. E essa igreja era uma igreja que perseverava. Não é uma igreja que abandonava a Deus por qualquer coisa. Era uma igreja firme. O culto do imperador exigia a adoração de todos. Os súditos romanos que se recusassem a adorar o imperador eram considerados traidores. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, o quê? Na adoração a Deus. Nós precisamos sermos pessoas perseverantes. Há perseguições? Sim, mas essas perseguições não me afastam de Deus. Suportaste provas por causa do meu nome. A igreja de Éfeso tinha Jesus como único e suficiente Salvador e suportava tudo com perseverança e amor a Ele. Por que você suporta as lutas e as dificuldades? Não é por amor a Deus, não é por amor ao Senhor. Essa igreja suportava as lutas por amor ao Senhor. Não te deixaste, olha só, essa igreja diante da tribulação, essa igreja perseguição, ela não se deixa esmorecer. Deus diz: não te deixaste esmorecer. Éfeso era uma igreja que não esmorecia, ou seja, ela não permitia se esmorecer. A igreja de Éfeso sofria dificuldades, mas não desanimava. Era uma igreja ativa, era uma igreja que funcionava, era uma igreja que estava acima de qualquer situação, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não se desanimava por qualquer coisa, era uma igreja que estava sendo vista por Deus. Mas na próxima aula, nós vamos detectar alguma coisa que não é do agrado de Deus nessa igreja. E às vezes a gente vê muito ativismo. Poxa, uma igreja muito ativa, só tem coisas boas. Nem sempre. Nem sempre. A atividade é boa, o trabalho é bom, a obra é boa, é necessário trabalhar, é necessário ser ativo. Mas diante de uma igreja, se parece no versículo 3, a gente não ia descobrir que Deus tinha alguma coisa contra essa igreja. Como Deus pode ter alguma coisa contra uma igreja que é perseverante, que nos esmorece, que é contra os falsos ensinos, que não tolera ensinamentos errados? Mas Deus, olhando a igreja, como eu disse, Deus olha a igreja local, Deus olhando a igreja, Deus percebe que tem uma coisa nessa igreja que não lhe agrada. E aí, é o que nós vamos estudar na próxima semana. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deus tinha alguma coisa contra essa igreja. O quê? Eles deixaram, eles abandonaram, eles esqueceram o primeiro amor. Então, todo o lado bom que nós aprendemos de Éfeso, nós precisamos aplicar a cada dia. Mas nós podemos entender que Deus enxerga para essa igreja e descobre alguma coisa que ainda não está lhe agradando. E Deus é tão bom que Deus dá uma chance a essa igreja, para que essa igreja possa ser tudo aquilo que Ele deseja que seja. Então, na próxima semana, nós vamos estudar: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é isso? O que Deus queria dizer a essa igreja? O que Deus queria que essa igreja fizesse? É o que nós vamos aprender na próxima semana. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor amado e querido, nós entregamos o nosso jejum em prol
da destruição das muralhas que se colocam na nossa frente, que querem nos fazer parar, que querem nos fazer desistir, Pai. Nós entregamos o nosso jejum ao Senhor nessa manhã, para que os tropeços saiam da nossa frente, para que nós possamos passar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ir além, para que nós possamos ir em frente. Pai, seja conosco. Agora leva-nos para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Nos dá um domingo de bênção e logo mais nos traga, para que possamos louvar e glorificar o teu nome. É o que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus.